Paz e graça da parte de Deus seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, hoje desejo partilhar com os irmãos a respeito de um tema muito pertinente e muito atual para nós. O tema é as razões para estudarmos a história da igreja. Eu estava conversando com um amado irmão e ele mostrou que não faz sentido, ou seja, estudar a história da igreja como não estudar, para ele é menos importante. E eu disse para esse mesmo irmão que ele não podia pensar então dessa forma ou dessa maneira, pois é muito importante nós estudarmos a história da igreja, pois é por conhecer a história da igreja que nós teremos percepção de muitas coisas. Então eu aqui neste vídeo vou destacar pelo menos 8 razões do porquê nós devemos estudar então a história da igreja. E a primeira razão que nós precisamos estudar a história da igreja é porque a história da igreja, amados irmãos, ela está em todo lugar. E é impossível nós entender a história do mundo sem nós estudarmos a história da igreja. Esta é a primeira razão. E a segunda razão, queridos irmãos, é porque toda vez que surgir uma dúvida em sua cabeça no tocante um texto bíblico, precisas perceber que alguém mais inteligente do que você já respondeu essa pergunta de maneira muito melhor e mais clara. É isso que nós precisamos saber. E a terceira razão, queridos irmãos, a terceira razão aqui que eu poderia destacar do porquê nós precisamos estudar a história da igreja é que quanto mais fundo cavarmos, mais ouro encontraremos. Encontraremos que os pais da igreja, vamos conhecer bastante a respeito dos pais da igreja, vamos conhecer a respeito dos mártires, vamos conhecer a respeito dos pré-reformadores, vamos conhecer a respeito dos reformadores, vamos conhecer a respeito dos puritanos, e são uma fonte de inspiração, e modelo de vida cristã para nós. Então é importante observarmos seus passos. E a quarta razão, então, que também aqui eu poderia destacar, é porque ler a história da igreja, queridos irmãos, é um meio fascinante de ver a providência divina guiando o seu povo, levantando homens santos em cada geração. Quando as coisas pareciam não ter solução. E a quinta razão que nós precisamos também aqui destacar, que é muito importante do porquê nós precisamos estudar a história da igreja, é que ler a história da igreja nos ensina a aprender com os nossos irmãos em Cristo ao longo da história, como viver então a vida cristã, enfrentando as adversidades nessa nossa peregrinação rumo à cidade celestial. Então é muito importante nós conhecermos a história da igreja, é muito importante. E meus amados irmãos, vocês precisam procurar em livros que tratam a respeito da história da igreja. Isso é muito importante para você que é um cristão, para você que é conhecedor da palavra de Deus. Isso é muito importante. E a sexta razão que aqui eu poderia também destacar é que ler a história da igreja nos revela quem somos, de onde viemos e qual é a nossa presente situação. Exemplo é de onde vieram todas as denominações. Você tem que saber a respeito disso. Qual é a grande diferença então entre o calvinismo e o arminianismo? Então você só vai conhecer estas coisas quando você procurar conhecer a história da igreja. E a sétima razão, nós devemos ler a história da igreja para entender então qual é a nossa missão aqui na terra. Como diz o Santo Agostinho, em seu livro, A Cidade de Deus, ele disse que vivemos no mundo, mas somos cidadãos de outro lugar. Neste caso, da Cidade de Deus. E a última razão, então, que nós precisamos aqui também destacar é que devemos então ler a história da igreja, porque o cristianismo, queridos irmãos, é uma religião histórica que tem atravessado séculos mais séculos. E se não estudarmos a história da igreja, cometeremos os mesmos erros do passado. Então, a história da igreja é libertadora.
Então, queridos irmãos, diante dessas 8 razões, eu digo para os irmãos que não precisamos sermos ignorantes, mas precisamos estudar a história da igreja. É muito necessário, é muito crucial. Então eu convido a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã no Senhor, meu irmão no Senhor, que tens procurado conhecer mais ao Senhor por meio da Bíblia, que você também procura conhecer a história da igreja. Pois quanto mais você conhecer a história da igreja, mais verdades, mais entendimento terás de muitos assuntos. Então, neste vídeo eu deixo estas dicas, estas orientações para você. Que o Senhor possa o abençoar ricamente, amado irmão. E para você que assistiu o vídeo, eu peço que partilhes com seus amigos, com seus familiares, estas verdades que podem ser libertadoras para eles. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém.